Fala galera, saudações alvirrubras, meu nome é João Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do CNC Diário. Esse vídeo vai ser o pós-jogo de Náutico 0, Vitória 0, um jogo que deixou muito difícil nossa situação na Série B, um jogo que dá um sentimento de luto absurdo, pelo menos eu estou sentindo como se eu tivesse perdido alguém, como se tivesse acontecido algum desastre muito grande, porque realmente aconteceu. Esse empate num jogo que a gente jogou melhor, num jogo que a gente conseguiu criar chances melhores para o adversário, a gente não sair com os 3 pontos foi de uma maldade absurda, foi de um azar absurdo, mas também não dá para dizer que é só azar, porque a gente está pagando por erros do nosso planejamento, por erros do nosso passado recente, por tantas renovações desnecessárias, por tantas contratações de jogadores ruins, e infelizmente a gente está sentindo esse peso agora. Muita gente avisou, muita gente falou, mas infelizmente não quiseram nos escutar, não quiseram escutar a torcida, e agora a gente está nessa situação. A gente iguala a campanha de 2017, na 23ª rodada de 2017 a gente tinha essa mesma diferença de pontos, estava com a posição abaixo, mas mesmo assim é muito parecida a situação e o caminho parece ser o mesmo. Eu não vejo muita chance do Náutico se recuperar, de o Náutico conseguir ganhar 8 partidas, porque em 23 jogos a gente só ganhou 4, porque em 15 a gente vai ganhar 8. Seria uma virada de chave absurda, seria uma mudança muito grande e particularmente eu acho muito difícil. Bora falar do jogo agora. Eu achei 2 primeiros tempos distintos, mas 2 primeiros tempos que o Náutico conseguiu ser melhor do que vinha sendo e conseguiu sobrepor ao adversário. O Vitória consegue ter mais a posse de bola, pelo menos no primeiro tempo foi assim, consegue ter um jogo mais vistoso, só que em todos os jogos eles pecam na mesma coisa. Eles não têm objetividade, eles não conseguem chegar no gol muitas vezes, não consegue deixar o goleiro adversário em perigo. Tanto é que Anderson hoje não fez tantas defesas. Se eu não me engano, ele deve ter feito só 1 ou 2 defesas. Ou seja, esse modelo de jogo não adianta de nada, porque eles não conseguem traduzir o toque de bola, não conseguem traduzir a marcação, o perde e pressiona em chance de gol. Então meio que não serve absolutamente de nada esse modelo de jogo do Vitória. No primeiro tempo o Náutico não conseguiu atacar muito bem, conseguiu ter uma defesa meio que sólida, mas jogava em blocos. Era o Náutico defesa, o Náutico ataque. O Náutico ataque jogava sempre ali com Rui, Jean Carlos, Chiesa e Álvaro, só que não conseguia ter transição defensiva. Os volantes não conseguiam chegar tanto na frente, os atacantes não ajudavam tanto na marcação. Era meio que 2 blocos jogando e isso é muito ruim para a equipe, porque a equipe não consegue ter aproximação. Se não consegue ter aproximação, a chance de criar chance de gol assim, diminui muito. Então o Náutico pecou nesse aspecto, mas a lesão de Álvaro, na minha opinião, acabou contribuindo para isso, porque Eric entra e consegue mudar mais um pouquinho. Eric conseguiu fazer razoavelmente bem essa transição de defesa para o ataque. No segundo tempo, Jorge Henrique entra e consegue corrigir ainda mais um pouquinho esse problema, essa deficiência, esse buraco no meio de campo. E o Náutico acaba tendo mais a posse de bola, o Náutico acaba tendo mais o jogo, consegue controlar mais a partida e com isso consegue jogar um futebol muito melhor do que a gente vinha vendo, do que jogou no primeiro tempo. Não que seja muita coisa isso, é muito melhor comparado ao que a gente vinha fazendo. Não significa coisa demais isso não. Mas mesmo assim, estava dando esperança, o Náutico conseguia chegar. Ronaldo fez algumas boas defesas em chute de fora da área, só que o Náutico não conseguiu traduzir esse ser melhor em campo, não conseguiu traduzir essa posse de bola em gol. Então meio que ficou no 0 a 0, realmente ficou no 0 a 0, porque nem o Vitória conseguia criar chances e nem o Náutico conseguia fazer o gol nas chances que criava. Então realmente foi uma partida digna de 0 a 0, foi uma partida onde os times não conseguiram aproveitar suas chances, seus lances. E no final do jogo ainda a gente tem aquela bola na trave, porque eu preferia que não existisse aquele lance. É um lance que só faz doer mais um pouquinho, só faz machucar mais um pouquinho, porque no último minuto de jogo, nos acréscimos, a gente que levou tantos gols no acréscimo, teve uma chance e não conseguiu traduzir em gol, a bola bate na trave. Eu tenho certeza que se fosse do outro lado, se o Vitória coloca uma bola na trave, a bola batia na trave, batia na outra trave, batia nas costas do goleiro e acabaria entrando. De tanto azar que a gente está tendo, de tanta má sorte que a gente vem nesse momento. Vou falar um pouquinho agora de jogadores individuais, para traduzir mais um pouquinho o que foi o jogo. A gente conseguiu ter agora um bom goleiro. Anderson passa uma segurança absurda, tem uma saída de jogo muito melhor do que Jefferson, nem se compara, tanto com a mão, tanto com os pés. Ele sai do gol quando tem cruzamento na área, o posicionamento dele já é diferente. Quando você olha para ele, quando a bola está na lateral, ele já está meio que virado para sair na bola. Ou seja, não tem medo de sair. Quando sai, não sai estabanado. Consegue fazer muito bem essa função.
Então até um alento porque a gente conseguiu um goleiro, pena que foi tão tarde. Outro jogador que na minha opinião foi bem foi Hereda. Ele conseguiu talvez fazer um dos melhores jogos dele na Série B. Conseguiu ir razoavelmente bem, não teve muitos erros defensivos. Tem até uma bola que ele falha, mas ele consegue se recuperar depois, então ficou elas por elas. Mas, na minha opinião, o Hereda consegue fazer um bom jogo, mesmo não tendo tanta participação ofensiva, mas conseguiu ir bem. Outro jogador, esse aí é mais polêmico, eu achei uma partida mediana dele, porque o Náutico se dividiu em defesa e ataque. Então, Djavan também eu vou dividir entre defesa e ataque. Na defesa, Djavan fez um bom jogo, conseguiu desarmar alguns jogadores do Vitória, conseguiu tirar lances importantes. Tem uma bola que o Vitória sairia na cara do gol e ele dá um carrinho e salva o Náutico. Foi bem na parte defensiva, mas não posso dizer a mesma coisa na parte ofensiva. Ele contribuiu muito para o buraco que o Náutico teve no meio de campo. O Náutico tentava sair sempre pela esquerda durante o primeiro tempo com Kevin e Djavan, e os dois erraram muito durante todo o primeiro tempo. Tudo que ele foi bem na defesa, ele conseguiu atrapalhar no ataque, não conseguiu desenvolver o jogo para o Náutico, não conseguiu achar passes de qualidade, mas também se ele fosse bem na defesa, fosse bem no ataque, não seria Djavan, né? Então a gente tem que balancear essa atuação. Não achei que foi péssimo, como alguns disseram, mas também não foi maravilhoso. E os outros dois agora na parte da frente, Jean Carlos, um jogo muito mal, não conseguia criar chances, não conseguiu chutar em gol, não conseguiu dar em nada para o Náutico. Ele cobrou muitos escanteios e todos os escanteios praticamente foram errados, foram a meia altura. A defesa do Vitória tirou com facilidade, porque a maioria das cobranças eram ruins. Então Jean Carlos para mim foi um dos piores em campo e mereceu ser substituído porque realmente não jogou nada. O último jogador é Eric. Eric fez uma partida razoável, mas é porque Eric tem umas coisas que irritam. Ele erra passe muito bobo de vez em quando. Ele prende muita bola também em momentos desnecessários. E esse negócio dele só puxar para o meio me irrita bastante. Porque em muitas jogadas o zagueiro dá a ponta para ele e ele não puxa para a ponta de jeito nenhum. Isso me irrita um pouquinho em Eric, mas conseguiu destravar o time do Náutico. Conseguiu ir bem na medida do possível. Outra coisa que me irrita nele é o chute muito fraco. Não consegue ter força no chute. Perdeu uma chance de gol que ele estava no meio da área, chutou para cima. Ou seja, não é que ele tenha ido muito bem, mas eu achei que pelo menos essa função dele de destravar o meio de campo ajudou o Náutico a fazer uma partida melhor no segundo tempo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, siga o CNC Diário nas redes sociais, @DiárioTimba no Twitter, @CNC Diário no Instagram, e até a próxima. Valeu!